sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vida. Olá, meu querido, olá, minha querida, um ótimo dia, um dia abençoado. Nós estamos vivendo dias difíceis, eu aqui dentro de casa, você aí dentro da sua casa, mas a gente está com precauções e vivendo diante delas, não com medo, porque o verdadeiro amor tira fora o nosso medo. Mas eu quero dizer algo para você, meu querido, minha querida. Será que o coronavírus é apenas um teste? Será que o coronavírus é apenas um teste? Acorda, igreja! Acorda, igreja! Será que o coronavírus é apenas um teste? Bem, eu quero falar sobre, como já temos falado, sobre fim do mundo, sobre céu, sobre inferno. Interessante que as pessoas têm se preocupado mais saber do inferno do que com o céu, com o arrebatamento. Mas uma coisa é certa, o que está escrito não há como mudar. Bem, para você que não sabe muito bem o que é o coronavírus, e para você que já é entendido, já sabe, já procurou saber, hoje a gente tem um nível de informação muito rápido. Em resumo, o coronavírus ele é de origem animal. E antigamente a gente sabe que algumas vacinas eram até e são para combatê-los nos animais. Mas esse vírus tomou outra forma, teve mutação ao ponto de atingir seres humanos. E aí, atingindo os seres humanos, chegou até nós, obviamente. Você tem uma gama de pessoas que estão dando essa explicação mais detalhada. Uma é isso. O coronavírus ele sofreu uma mutação. É um vírus que normalmente vai em cachorro, morcego, animais felinos e assim por diante. E ele teve uma mutação e por conta disso ele, sofrendo assim, ele pôde atacar e chegar ao ser humano. E hoje nós temos o Covid-19 aí, uma grande arruaça, tem preocupado muitas nações e tem atingido muitas pessoas de forma fatal. O coronavírus realmente tem sido uma grande ameaça. Mas será que ele é apenas um teste? Essa é a pergunta que fica no ar. A gente ouve muitas coisas e tem visto muitas coisas, mas ele chegou na China e a gente sabe que houve uma explosão em setembro do ano passado, depois em dezembro, e ele foi proliferando, ele foi contaminando outras nações, continentes como a Europa, a América do Norte, a América do Sul. O mundo inteiro está debaixo e debruçado sobre esse vírus que não tem cura. É um resfriado muito piorado, que para aqueles que têm já doenças crônicas, pessoas que têm diabetes, ou mesmo problemas pulmonares, ou mesmo cardíacos, cardiovasculares e outras, e a idade também. Então, assim, a gente precisa entender que é necessário precaução. Mas será que o coronavírus é apenas um teste? Em Mateus capítulo 24, a gente pôde perceber em outros vídeos que eu falo sobre Mateus 24, que a Bíblia fala que ainda não é o fim. Ou seja, ele ainda não é o fim, o coronavírus. Ele não é o fim. Então, por conseguinte, talvez ele possa ser realmente um teste. Tem muita gente falando muita coisa, mas uma coisa é certa. A engrenagem do mundo está rodando. E quando eu falo engrenagem, o que tem a ver isso? Ela continua rodando, essa engrenagem. Primeiro, para que as coisas aconteçam em preparação para o falso profeta que vai vir, o falso profeta que vai aparecer, para os 10 reis no mundo. Com a globalização haverá 10 reinos e essas pessoas vão comandar o mundo, e todas elas estarão ligadas diretamente ao novo líder mundial, à nova ordem que há de aparecer. A gente fala isso há muitos anos, as pessoas falam isso há muitos anos. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo não há como ser mudada, vai acontecer. Precisamos estar cientes. Hoje as igrejas fecharam por conta de precaução, mas daqui à frente nós seremos obrigados a nos reunirmos
às escondidas, não por causa de doença ou coisa parecida, talvez até possa ser, mas principalmente por conta da nossa fé. Mas eu creio que antes de tudo, a gente, como igreja, vai subir em nome de Jesus. Josué 3,5 diz que Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Vamos aproveitar para maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas. Vamos aproveitar esse instante, esse momento, para nós nos colocarmos diante de Deus em oração, em leitura da palavra, em louvores, em jejum, em busca à intimidade do Senhor, nos santificando, nos preparando, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio, no nosso meio. Bem, eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E por isso eu quero dizer o seguinte para você. Ontem eu estudei a Bíblia no final da noite, antes do meu filho dormir. Eu estudei com ele um texto das parábolas das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, logo no início dele. E ele me fez a pergunta sobre o anticristo, sobre o inferno. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso foco não é o anticristo, o nosso foco não é a grande tribulação, o nosso foco não são as pestes de um ouvido, o nosso foco é Jesus. Porque se nós estamos ligados a Jesus, não precisamos nos preocupar com nada disso. É apenas um dado que a Bíblia nos mostra que essas coisas vão acontecer. Mas se nós estamos em Cristo, não temos que nos preocupar com nada. Porque nem o diabo, nem o anticristo não pode até contra a nossa vida física, mas contra a nossa alma nada pode, porque ela pertence a Jesus. Então o nosso foco não é o anticristo, nosso foco não é o inferno, o nosso foco não é essas coisas que onde acontecia a grande tribulação. O nosso foco é a pessoa de Jesus. Então acorda, igreja, porque o coronavírus tão somente talvez seja um teste, porque tem coisa pior aí. Eu quero ler aqui Mateus 25, 1 ao 13, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquinejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouvia-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas. Entraram com ele, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa palavra ela é bem fácil, eu não vou falar muito tempo dela não. A verdade é, precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Há muitas coisas que têm sido faladas nesses dias e que talvez o coronavírus seja realmente um teste para as coisas que vão de pior. Eles conseguiram fazer com que o coronavírus, as pessoas ficassem em suas casas. Muitas empresas vão quebrar, pequenas empresas. Hotéis estão praticamente fechados. Lugares, aeroportos, rodoviárias, praias, lugares públicos também. No mundo inteiro, pessoas aos milhares, centenas, dezenas estão morrendo. E assim, talvez seja apenas um teste para ver como se comportaria a humanidade diante dessa peste, dessa doença. E aí as igrejas estão fechando por precaução, não por falta de fé. A Coreia teve uma igreja que foi contaminada e muitos morreram, muitos membros daquela igreja morreram. E nós não queremos que aconteça isso aqui. Mas vai haver um dia onde nós
teremos que ser positivos em nossa terra terrestre, porque a nossa terra, a nossa casa real é nos céus. Então talvez o coronavírus seja apenas um teste, mas por ele ser um teste não quer dizer que você não tenha que precaver. Por ele ser um teste não quer dizer que você tenha que estar preparado e atento às coisas que estão acontecendo. Então tenha precaução, tenha cuidado, mas mais que tudo santifique a sua vida. Vigilância nesse momento, oração, vigilância e busca na intimidade com o Senhor, porque esse é o desejo do Senhor. Uma vez eu vi uma história de uma aldeia onde os jovens daquela aldeia queriam fazer uma pegadinha com o sábio daquela aldeia para saber se ele era sábio mesmo. E eles falaram entre si: vamos pegar um pardal, vamos botar na nossa mão e vamos perguntar ao sábio se aquele pardal está vivo ou está morto. Se ele falar que está vivo, a gente aperta a mão, ele vai morrer e ele vai estar errado. Se ele falar que está morto, a gente abre a mão e ele vai voar e ele vai estar errado do mesmo jeito. Assim o fizeram. Aquele sábio conhecia todos ali porque praticamente viram nascer. E ele deixou eles fazerem a pergunta, deixou o tempo passar e no final, resume a história, ele fala assim: a resposta está nas vossas mãos. A resposta está nas mãos de vocês. Eles ficaram assustados, porque ele deu a resposta sabiamente e diferente daquilo que eles se programaram. Bem, o que eu quero dizer para vocês que tudo isso que eu falei em relação à engrenagem, ao coronavírus, ao fim do mundo, ao fim desse tempo, a gente fala do anticristo, mas antes tem um falso profeta. Talvez se levante um novo líder papal depois do Papa Francisco, e talvez esse seja. Eu peço até que você depois veja o vídeo do pastor Daniel Mastral, que fala sobre isso também, mas talvez não aconteça desse jeito. Pode aparecer no meio de nós o falso profeta. A gente já tem muitos falsos profetas no nosso meio mesmo, e talvez, quem sabe, apareça um ícone do evangeliquez. Não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Então não se surpreenda. Leia a Bíblia, ore, jejue, santifique a sua vida, separe-se desse mundo. Eu sou o pastor Marcos Félix. Na verdade, eu estou pastor enquanto Deus assim permitir. Estou pastoreando uma igreja de Nova Iguaçu enquanto Deus também permitir, os irmãos lá quiserem, e eu poder abençoá-los. Mas o meu desejo é que você se fortaleça na fé. Você puder me dar essa moral, que você curta o nosso canal, você se inscreva e compartilhe essa palavra. Aperte o sininho que vem novidade. Hoje eu estou mais calminho, estou falando mais devagar, porque as lutas são muitas. Estar dentro de casa, realmente a gente fica meio assustado com o que está acontecendo, mas não com medo, porque o verdadeiro amor tira fora o medo. Deus te abençoe, um ótimo dia e força, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.